Oi, queridos, voltei. Voltei com a parte 2 do nosso vídeo sobre tonicidade das palavras, sílaba tônica e sílaba átona. Acento gráfico e acento tônico, são coisas diferentes. Então, vamos lá. Acento gráfico é aquele acento escrito, que tem o acento agudo ou o acento circunflexo. Acento tônico é quando aquela sílaba tem uma parte, ela é mais forte que a outra, então ela tem um acento tônico, mas não necessariamente ela precisa ser acentuada graficamente, mas todas que são graficamente acentuadas são as sílabas tônicas das palavras, tá? Então vamos lá, só para lembrar, tem uns exemplos aí nesse slide, acompanha juntinho comigo, vamos lá. Mesa. Qual é a sílaba tônica? É o me. Por quê? Mesa. Ô, mesa. O me eu falo mais forte do que o za. Então, é a tônica e a za é a átona. Boneca. Qual é a sílaba tônica? Chama boneca. 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 O né é a sílaba tônica e as outras são átonas. Por quê? Ô, Roberta, não tem subtônica, não? Só se tiver uma palavra primitiva. Igual bebezinho, que vem de bebê. Igual taxímetro, que vem de táxi. Entende? Então, só quando tem palavras primitivas. Abacaxi. Abacaxi! Ô, abacaxi! A gente sempre chama. É um bizu para você não se confundir no que é forte e no que é fraco. No que é átono e no que é tônico. Então, o xi é a sílaba tônica e as outras são átonas. Projeto, ô projeto, projeto, é o gé. Tônica e as outras são átonas. Telefone, telefone, ô telefone. O fó é a sílaba tônica e os outros são átonas, porque não existe palavra primitiva. Né? A palavra anterior que vem, telefone, vem de quê? Telefone é telefone, já é a primeira palavra. Animal, animal. Ô, animal! Então, animal é a sílaba tônica. As outras são átonas. Urubu. Urubu é a sílaba tônica. Tá? Cuidado que o urubu não tem acento. A gente vai ver depois que oxítona terminada em U não põe acento. De jeito nenhum. Tá? Mas a gente vai ver isso pra frente. Entendeu agora o que é sílaba tônica? E sílaba átona, eu preciso disso. Se você não entender isso aí, dificilmente você consegue entender a acentuação do jeito que a gente quer que você entenda. Vamos lá? Sílaba tônica e sílaba átona conta a posição da sílaba. Então, quando se trata de posição de sílaba tônica, as palavras da língua portuguesa podem ser classificadas como. Então, vamos lá. Se eu tenho a última sílaba da palavra, sendo a mais forte, sendo a tônica que a gente estudou até agora, eu vou chamar de oxítona. Se eu tenho a penúltima sílaba da palavra, a última, a penúltima sílaba, a segunda de trás para frente, mais forte, sendo a tônica, eu tenho uma paroxítona. E se a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente da palavra, for a mais forte, eu tenho uma proparoxítona. Isso é classificar as palavras quanto à tonicidade. Qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica? Então, vamos lá. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica mais forte é a última da sílaba. Então, coloquei exemplos para você aqui. Metrô, soufflé, supor, cantar, melhor, amor, computador, hangar, legal, civil, talvez, capaz, duplex, ali, guri, guru, tabu, ruim, não é ruim, é ruim. Aipim, atum, algum, bombom e crepom. Todas essas palavras, a sílaba tônica dela é a última. Então, a gente vai dizer que todas elas são oxítonas. Agora, preste atenção numa coisa.
Todas são acentuadas? Se você olhar aí, não. Umas são, outras não. Então, o fato dela ser forte não significa que ela tem acento gráfico, tá? Se você ainda tem dúvida nisso, volta lá na videoaula de tonicidade parte 1, que você vai entender isso melhor. Né? Acento tônico é uma coisa, acento gráfico é outra. Tá? E para botar acento gráfico tem regra. Tem regra da gramática. Então, por isso que algumas têm e outras não têm. Metrô tem acento. Por exemplo, angu não tem. É oxítono, mas não tem acento. Poxa, Roberta, mas é forte. Gu, angu. Mas não tem acento. Por quê? Porque a regra das oxítonas diz que eu só posso acentuar aquela que termina em a, e, o, em, ens. Mas isso a gente vai ver depois. Então, vamos lá. Paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica está localizada na penúltima sílaba. Então, a última penúltima, a segunda de trás para frente. Então, vamos lá. Caráter é a segunda. Cavaleiro, 1, 2. Papagaio, essa é forte. Última, penúltima. Éter, penúltima, última. Revólver, penúltima, última. Glúten, penúltima, última. Hífen, penúltima, última. Cânon, canon. Então, todas essas daqui, cônsul, afável, ágil, látex, córtex, praxis, júri, ônus, vírus, prótons, álbum, bênção e sótão, todas elas são paroxítonas, porque é a segunda de trás para frente, é a sílaba mais forte. E as paroxítonas também têm regras para serem acentuadas. E a gente precisa ter muito cuidado para não botar acento no que é tônico. Às vezes tem acento tônico, mas não tem acento gráfico. Acentuação gráfica precisa obrigatoriamente de regra. Vamos lá? E as proparoxítonas são aquelas em que eu tenho a última sílaba mais forte. A antepenúltima, sílaba mais forte. Última, antepenúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. É a terceira de trás para frente. Antídoto. Duvida. Gráfico. É o gra, que é a sílaba forte. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Sílaba tônica. Cuidado que existe uma coisa chamada de silabada. O que é silabada? Quando alguém fala assim, ó, cuidado, você cometeu uma silabada, hein? Silabada é quando você comete um erro de prosódia. O que é prosódia? Na fala. É quando você fala, por exemplo, de um jeito, coloca o acento tônico numa parte da palavra, numa sílaba que não é. Por exemplo, quando você diz assim, qual é o certo? É xerox ou xerox? Nesse caso, tanto faz. Você fala xerox ou xerox. Mas existem algumas palavras que não tá certo. Você tem uma fala só. E quando você erra esse jeito de falar, é ruim ou ruim? O certo é ruim. Quando você fala é ruim, hein? Quando você fala ruim, você cometeu uma silabada. Um erro na prosódia, que é na tonicidade, é colocar o acento tônico na sílaba errada da palavra. Isso é uma silabada, é um vício de linguagem. Então, eu coloquei um exemplo para você. Qual é o certo? Fluido ou fluido? Fluido. Na verdade, são coisas diferentes, né? Eu posso dizer assim, a aula tem fluído bem. E eu digo assim, o fluido de freio do meu carro precisa ser trocado. Não é fluido, é fluido. Fluido é uma coisa, fluir é outra, é verbo. Sutil, não é sutil, é sutil. O certo é decano e não decano. O certo é arquétipo e não arquetipo. O certo é ibero e não íbero.
O certo é íntere e não interim. O certo é rubrica e não rúbrica. O certo é filantropo e não filântropo. O certo é protótipo e não prototipo. Tá? Então, cuidado com isso. Isso aqui são exemplos de erros de silabada. Já vimos? Agora aqui, para acabar. Contudo, há palavras que não precisam ser acentuadas, mas, caso seja, não são consideradas erradas. É aquilo que eu te falei do xerox e da xerox, tanto faz. Duplex ou duplex, tanto faz você usar. Oceânia ou Oceania, para se referir lá ao continente, também não tem problema, tanto faz. Hieróglifo ou hieroglifo, também tanto faz. Então, a gramática tem uma facilidade. Isso tudo tem a ver com erros ou acertos na língua portuguesa. Tudo bem? Foi claro? Foi bom? Na próxima aula a gente vai entrar em acentuação de palavras. Tá bom, queridos? Foi um prazer. Beijo!